Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vós sois todos irmãos e irmãs. Olá, caríssimo filho, filha espiritual, caríssimo internauta, que nos acompanhou até aqui em nosso retiro quaresmal 2024. Hoje iniciamos o Tríduo Pascal. Encerramos pela manhã o período da quaresma. E a partir da tarde, então, damos início ao Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, que culmina no domingo de Páscoa, domingo da alegria, da feliz ressurreição de nosso Senhor. Essa quinta-feira, a liturgia da igreja tem 2 momentos. Pela manhã, celebramos, nós sabemos, a missa do Crisma, a missa dos Santos Óleos, onde os padres renovam diante do bispo suas promessas sacerdotais. Depois o bispo faz a consagração dos óleos que vão ser usados ao longo do ano nos sacramentos diversos do batismo, da crisma, da ordem, da unção dos enfermos. E à tarde temos então a missa da ceia do Senhor, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, do serviço de Jesus Cristo como grande ensinamento para nós no gesto do lava-pés. A Eucaristia é para nós, irmãos e irmãs, a Páscoa da Igreja. É a Páscoa que celebramos, portanto. A liturgia da palavra desta quinta-feira, então, da missa da ceia do Senhor, é essencial para nós, então, compreendermos todo o mistério pascal. Já sabemos, recordamos o mistério pascal, falamos da morte, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos daqui saltar diretamente para o domingo da ressurreição, porque isso nos fecharia a possibilidade de compreender então o que consiste a nossa Páscoa, isto é, a Páscoa da Igreja. A Páscoa da Igreja é essencialmente a Eucaristia, e esta noite que nós celebramos, precisamente, a instituição da Eucaristia, portanto. Na segunda leitura, quem for na missa, espero que todos, segunda leitura, o apóstolo Paulo vai nos transmitir aquilo que ele próprio recebeu do Senhor, isto é, a instituição da ceia como nova aliança, como memorial de sua morte. No Evangelho nós vamos ouvir o apóstolo João, que vai nos transportar ao mesmo acontecimento da vida de Cristo e também vai nos falar de modo peculiar da Eucaristia. Os sinóticos, tanto os sinóticos quanto Paulo, põe no sinal da Eucaristia, ele colocou o significado, o amor até o fim de Cristo pelos seus, a unidade a serviço dos irmãos. As palavras de Jesus, irmãos e irmãs, que fecham o trecho evangélico, como eu fiz, fazei vós também, são outro modo de dizer, fazei isto em memória de mim. Neste ínterim, podemos e havemos de recordar a Páscoa hebraica, ou a Páscoa judaica. Quando a família hebraica se colocava à mesa para a ceia pascal, no famoso que já conhecemos 14 de Nisan, era prescrito que o filho mais moço dirigisse esse pedido ao pai. Que significa este rito? No cenáculo, talvez tenha sido João, era um dos mais novos, que tenha feito essa pergunta, a quem Jesus então respondeu. Devemos nós também, irmãos caríssimos, nos fazer essa pergunta. Que significa, pois, o rito desta noite de quinta-feira, quinta-feira santa, abrindo o Tríduo Pascal? O que significam os ritos que nos preparamos a repetir também este ano por ocasião da Páscoa? Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Essa é a verdade da nossa fé, conforme São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4. Mas uma só vez. Ele não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele. O que é, portanto, o que fazemos a cada ano na Páscoa? Talvez, caros filhos, algo falaz, uma ficção coletiva pela qual nos imaginamos que ele devia ainda morrer e ressuscitar? O que nós estamos para fazer aqui, em cada liturgia, é o que nós chamamos anamnese, ou de fato liturgia. Liturgia da história é o sacramento que atualiza o evento ocorrido. Não o fazemos de novo,
mas atualizamos. Esta anamnese não é invenção do homem, mas é a instituição de Cristo. Foi Jesus Cristo quem disse: "Fazei isto em memória de mim". Portanto, a missa que celebramos, a liturgia que celebramos, é um memorial que atravessa a história desde a noite do Êxodo, recordada na primeira leitura que vamos ouvir, na missa dessa quinta-feira. Recordamos a missa da Ceia do Senhor, que se celebra à noite, e que resumiu na caminhada todas as intervenções de Deus, até a suprema e definitiva, acontecida na altura da década de 30 da nossa era, com a morte e ressurreição de Cristo. É, pois, filhos caríssimos, uma espécie de eixo que gira ao redor, ao redor do qual giram não só os anos, mas também as semanas e os dias. O memorial da Páscoa, filhos caríssimos, percorre com efeito a história, até a realização na parousia, em 3 ritmos. Quais ritmos? O ritmo cotidiano é a Eucaristia, que se celebra a cada dia na igreja, ou seja, a Páscoa cotidiana, como se chamava Santo Agostinho. O ritmo semanal é a recordação da ressurreição, que se celebra a cada domingo, a pequena Páscoa, como a denominam nossos irmãos orientais. Ou o ritmo anual, a solenidade da Páscoa, que nos preparamos para viver com toda a igreja. Aqui, então, interessante tomarmos posse dessa realidade. Páscoa no ritmo cotidiano, no ritmo semanal e no ritmo anual. Ou seja, a Páscoa, que nós celebramos, esse mistério pascal de Cristo, é um mistério que celebramos todos os dias, não só no próximo domingo, dia 31. Essa é a Páscoa, então, no ritmo anual, ou seja, a solenidade litúrgica da Páscoa, a qual nos preparamos para viver com toda a igreja. Mas, a cada dia de nossa vida, cada dia que se celebra a Eucaristia na igreja, é o ritmo cotidiano, ou a Páscoa cotidiana, conforme diz Santo Agostinho, a Páscoa do nosso Senhor no dia a dia de nossas vidas. E a Páscoa no ritmo semanal, que é justamente o que celebramos a cada domingo, dias Domini, dia do Senhor, recordando a ressurreição, que se celebra, pois, a pequena Páscoa, como nossos irmãos orientais vão defender. Essa Páscoa da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, tem, pois, uma estrutura própria, cujos elementos essenciais são os templos, os ritos e os mistérios. Aqui, então, concluímos essa nossa reflexão, esse nosso aceno sobre a liturgia dessa quinta-feira que abre o tríduo pascal, nessa reta final do nosso retiro paroquial. Salutar nessa quinta-feira, refletirmos sobre a Eucaristia, ou seja, a atualização da Páscoa de Cristo. Mas também, outra coisa muito importante, é a consagração de nossa Páscoa. Quem disse na missa da Páscoa: "Tomai e comei, este é meu corpo oferecido em sacrifício de vós", não é mais somente Cristo cabeça, isto é, o Cristo histórico que as pronunciou a primeira vez no cenáculo, mas é o Cristo total, cabeça e corpo. Somos nós também. É o eu da igreja fundido com o eu de Cristo, que se oferece a si mesmo em sacrifício. Na Eucaristia, então, irmãos e irmãs, que cada vez que participamos com fé e devoção, oferecemos um pão que recebemos da bondade de Deus, mas é também fruto do nosso trabalho. É aquele conjunto de esforço, de conversão, de fidelidade à palavra de Deus e de sofrimento que constitui a Páscoa do homem, a sua lenta e extenuante passagem deste mundo ao Pai. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, sexta-feira da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei.